Bom, gente, nós estamos iniciando o nosso curso com um módulo muito importante que vai trabalhar, sobre essa questão, do processo da história, de construção da história do movimento de mulheres, das nossas conquistas, E a gente trouxe aqui para vocês um material muito interessante que trabalha a linha do tempo, de como esse processo todo ele foi conduzido, Bom, saber é poder, A história da luta feminina no Brasil é longa e vem desde a Idade Média, quando rolou a caça às bruxas, A gente sabe dessa história. Muitas mulheres hoje feministas são chamadas ainda de bruxas. Na verdade, isso a gente precisa até desconstruir, porque todas as lutas das mulheres na época, elas eram caracterizadas como mulheres que eram fora da regra, mulheres que tinham que ser castigadas por ter uma certa percepção diferenciada daquilo que era imposto na época. Então, para muita gente, esse episódio já marca a perseguição das mulheres que iam contra o patriarcado, E é muita coisa que daria até um livro, e é verdade, gente, Todas as mulheres que se colocaram contra o sistema patriarcado, que já colocava a mulher numa situação de submissão, elas eram tidas como revolucionárias, mulheres que estavam contra, inclusive Deus, E aí nós tivemos com isso, na linha do tempo, esse material todo que vai desde 1827 a 2019, esperamos que seja útil, vai ser, O conhecimento, ele é poder e viva as mulheres. Não temos como discutir a violência contra a mulher sem colocar no cenário da história do Brasil, principalmente para que a gente entenda que toda essa evolução que nós temos hoje, que vocês vão conhecer no decorrer dos nossos módulos, foi fruto de lutas e de conquista das próprias mulheres. Em 1827, meninas são liberadas para frequentar as escolas, A primeira conquista das mulheres brasileiras veio com a lei de 1827, que permitia que as meninas finalmente frequentassem o colégio e estudassem além da escola primária. Já em 1832, é publicado O Direito das Mulheres e Justiça dos Homens pela Nízia Floresta, foi o nome que ela se deu, uma grande militante, que lançou também um livro considerado como fundador do feminismo brasileiro. Na obra, a autora reforça que a mulher é tão capaz quanto o homem de assumir cargos de liderança e qualquer outra função. Para quem é feminista e estuda a luta do direito das mulheres, sabe o quanto essa feminista foi importante para que a gente pudesse ter um alcance direcionado no direito no que diz respeito à educação. Então, a Nízia Floresta, ela foi a primeira mulher a denunciar o mito da superioridade do homem, publicamente, além de caracterizar as mulheres como seres inteligentes e merecedoras de respeito. Então, foi a primeira mulher que teve a coragem de colocar realmente que nós temos toda uma história e de respeito que precisamos ter, principalmente no campo da educação, onde ela teve a sua luta marcada, Foi a mulher, na verdade, que marcou no campo da educação e da literatura essa relação que já tinha de poder dos homens sobre as mulheres, Então, a Nízia Floresta Augusta, foi o nome que ela se deu, mas na verdade o nome dela é Dionísia Gonçalves Pinto, Uma grande revolucionária, guerreira, e leio a biografia dessa mulher, que é fantástica, nos leva realmente a ter coragem de continuar essa luta. A imprensa feminina, Em 1852, o primeiro jornal feminino é criado, editado por mulheres e direcionado para mulheres. Surgiu o Jornal das Senhoras, que afirmava que as pessoas do sexo feminino não deveriam só aprender o piano, o bordado e a costura, Depois disso, outros jornais também apareceram, como o Belo Sexo, em 1862, e o Sexo Feminino, em 1873. Aqui tem a foto do jornal, de como era feito. Então, as mulheres começaram a ocupar um espaço também importante de influência no campo da imprensa. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, é promulgada, também conhecida como a Lei Rio Branco. A Lei do Ventre Livre, assinada pela princesa Isabel, determinava que os filhos das mulheres escravizadas na época do Império nasciam livres,
A abolição da escravidão só aconteceu em 1888 através da Lei Áurea. Não, isso aqui a história coloca, né? Inclusive essa princesa ela foi colocada como uma das mulheres que contribuiu no processo da história, mas a gente sabe que muita coisa também teve por trás de tudo isso. Mas a gente teve essa primeira iniciativa em 1871. Já em 1879 as mulheres, né, podem ser aceitas em faculdades. Em 19 de abril um decreto, né, de lei permitiu que as mulheres pudessem cursar o ensino superior, e assim como já acontecia com os homens. Então, apesar de estarem dentro da legalidade, muitas enfrentaram preconceito ao ingressar à universidade. Aí nós temos já o papel das mulheres na música, né? Aí tem a Chiquinha Gonzaga. Em 1885 ela se torna a primeira maestrina brasileira, e nesse ano Chiquinha Gonzaga se tornou a primeira maestrina do Brasil, e a compositora também era considerada uma mulher muito à frente do seu tempo. Vocês sabem da história dela, é uma história muito bonita dessa mulher. Ela costumava desafiar o machismo, os padrões impostos pela sociedade, e na época Chiquinha chegou até a se separar de um marido que tentou fazê-la desistir da música. Então as mulheres, para conseguir estudar, teve que ter lutas, né, revoltas, para conseguir também exercitar o seu talento na música, que não era permitido, enfrentou várias dificuldades, e um dos exemplos é a Chiquinha Gonçalves. Temos endereço ali no YouTube, que você pode estar acompanhando os seus vídeos, que colocam aí para que a gente possa aprimorar cada vez mais o conhecimento da história de luta das mulheres. As mulheres na saúde, né? Nós temos aqui em 1887, surge a primeira médica brasileira chamada Rita Lobato Velho Lopes, né? Ela foi a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil e pela Faculdade de Medicina da Bahia, além de ser a segunda na América Latina. Mesmo com a lei permitindo o ingresso de mulheres na faculdade, Rita sofreu muitos preconceitos de pessoas que ainda achavam que estudar era uma rebeldia, ou seja, era coisa de meninos, né? E sua tese na conclusão do curso também foi centrada no feminismo e na operação cesariana, ou seja, uma mulher que também ocupou o cargo de médica, porque as mulheres sempre foram educadas, né, para o lar, para cuidar da família, para aprender a cozinhar, para aprender a bordar, e não para ocupar um espaço na sociedade. Mas graças à luta de muitas mulheres guerreiras, hoje nós estamos inclusive tratando de forma democrática essas discussões. Pode passar, por favor? A primeira senadora e chefe de Estado do continente americano, olha gente que maravilha, em 1888 é declarado o fim da escravidão, e em 13 de maio de 1988 a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel e encerrou o período da escravidão no país, que durou cerca de 3 séculos, e aí a princesa Isabel teve a primeira senadora brasileira, mulher, né, que exerce cargo de chefe de Estado no continente americano. Então as mulheres, elas sempre se colocaram em todos os seus cenários, na música, na política, sempre de forma positiva e com inteligência e com sabedoria, né? Por isso temos a história que muitas foram escondidas, muitas foram colocadas como povo de debaixo do tapete, para que as mulheres não tivessem o seu protagonismo respeitado. Aí nós temos aqui a primeira presa política, né? Quem não conhece, em 1910 nasceu Patrícia Galvão, conhecida como a Pagu, né? Patrícia Galvão, inclusive, é um grande instituto hoje de pesquisa que se coloca aí contribuindo na elaboração de projetos, aprovando, destinando recursos para aprimorar, né, a política pública para a mulher. E aí é uma homenagem a Pagu, né, que embora tenha nascido em uma família burguesa, a escritora, jornalista e militante se afastou de sua classe social de origem e se juntou ao movimento comunista. E ela se tornou a primeira presa política da história brasileira e chegou a ir para a prisão mais de 20 vezes, né? Por quê, né? Basicamente ela queria a igualdade entre os sexos, ou seja, muitas mulheres foram torturadas, foram presas, foram violentadas, inclusive sexualmente, para que realmente nós pudéssemos hoje ter esse exercício da garantia do direito da mulher por meio das lutas. Então nada foi muito fácil para a luta das mulheres. Todas as nossas conquistas, elas vêm, na história vem mostrando isso, se deu por muita luta
e considerando que naquele momento tudo isso era muito negativo, né? Então não tinha esse apoio, não se respeitava até que a legislação avançou. E continuamos vivendo isso. Aqui nós temos um endereço no YouTube, onde você vai ver, né, a Rita Lee aí com a Zélia fazendo uma homenagem a Pagu, muito interessante, né? É interessante que a gente assista a esses vídeos, que a gente comungue dessas mulheres, para que a história permaneça viva, para que a gente compreenda que a luta do feminismo é uma luta embasada na história. Não é as mulheres revoltadas, são as mulheres que lutam em defesa dos nossos direitos, porque nós ainda não vivenciamos uma sociedade que respeite a mulher, inclusive na garantia dos direitos.